Retomando aqui as aulas de carboidratos, né, com o primeiro período. Aqui nós já mostramos, falamos da definição, né, o que é um carboidrato. Aqui falamos da composição deles, feitas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui a reação de obtenção, né, ele vem da fotossíntese de plantas. Aqui nós falamos da composição, carbono e hidrogênio, a definição mais aceita. E aqui nós começamos a falar das classificações, né? Todo carboidrato é constituído de unidades. As unidades são chamadas também de monômeros. Então, nós temos os monossacarídeos, que têm só uma unidade. O mais importante deles é a glicose e a frutose. Aqui nós estamos falando de uma classificação dos monossacarídeos, né, de acordo com a quantidade de carbonos que eles têm. Os mais importantes são as pentoses, representada pela frutose, e as hexoses, representadas pela glicose e a galactose. Nesse slide, nós queremos mostrar aqui a isomeria, né? Toda molécula, a maioria das moléculas orgânicas, elas podem ter isômeros. O que é um isômero? Quando você projeta a molécula no espelho, ela dá o reflexo. Se isso acontecer na natureza, essas substâncias parecem uma com a outra, mas cada uma tem um papel definido. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, né, um glutaraldeído, a hidroxila aqui está desse lado direito da minha mão, e se eu colocar ela no espelho, ela vai mostrar a imagem contrária. Então, aí a hidroxila vem para o lado esquerdo da minha mão. E aí, então, essas duas substâncias são chamadas, então, D de destrógeno de direito, glutaraldeído, e L de levógeno, que vem do inglês left, esquerda, glutaraldeído. Elas vão cumprir papéis diferentes no organismo. Aqui nós estamos mostrando uma porção deles que existe na natureza. Bom, como é que eles descobrem que a substância desvia a luz para a esquerda ou para a direita? Então, coloca a substância dentro de um polarímetro, que é um tubo, ele é atravessado pela luz, a luz fica polarizada, e aqui nessa rodinha você consegue virar para a esquerda ou para a direita, até ver que a luz consegue atravessar a substância que está aqui representada por esse marrom. Aí, dependendo do desvio da luz, que você virou essa rodinha para a esquerda ou para a direita, você define se o composto é destrógeno ou levógeno. Aí, dependendo da quantidade de ângulos que você virou, ainda pode ser definido em ângulo. Esse é o aparelho, né, chamado refratômetro, e na hora que você lê lá dentro, você vê essas escalinhas em graus. Então, por exemplo, a D-glicose ela tem uma rotação específica positiva de 52,7 graus, ao passo que a D-frutose tem uma rotação específica, né, de menos 92,4. Então, cada substância tem a sua. O organismo humano ele utiliza melhor os compostos destrógenos. Aqui nós estamos falando dos monossacarídeos quanto à função dele, a terminação, né, se é ose, se é levulose, dependendo da terminação que ele tem. E repetindo aqui o nome pela quantidade de carbonos que tem. Aqui nós estamos falando da nomenclatura dos exemplos, né? Aqui, por exemplo, né? Dos tetrazólidos, das monoses, que são monossacarídeos, que são formados por carbonos com grupo funcional aldeído, e aqui com terminação cetônica. Isso é importante muito para quem estuda a química da substância, não para vocês. Aqui é muito comum a gente descrever no nome, né, se é destrógeno, se é positivo ou negativo no nome da substância. Às vezes vocês vão ver isso dessa maneira. É uma maneira de definir que aquele composto é um carboidrato, aqui é a posição da hidroxila que foi retirada, e esses valores aqui, essas letras, definem se é destrógeno ou levógeno. Por exemplo, tem os exemplos que nós estamos projetando aqui. Mas aqui também, né? Então, na hora de desenhar a cadeia, cada anelzinho desses de 6 lados é um monômero. Tá? Então, aqui eu tenho glicose, galactose. Né? Essa ligação mais preta escura está mostrando que ela está para frente. As fininhas estão para trás. Então, isso é a maneira de representar em bioquímica, né, os monômeros, aí, os compostos carboidratos. Aqui nós estamos querendo mostrar, também falando da nomenclatura, dependendo dos químicos, Fischer, Tollens, né, ou Marcato, Morti, desculpa, o nome, né, do composto, cada nomenclatura e cada um desses químicos criaram.
Nesse slide nós queremos mostrar a configuração aí, né, que a gente chama de, alguns autores chamam isso de anéis, 6 lados, né, como é que a cadeia se comporta no espaço, como a gente já mostrou lá para fora. Então aqui eu tenho a configuração alfa e aqui eu tenho a configuração beta. Essa hidroxila aqui liga com essa, fazendo esse travessão aqui. Quando a ligação é paralela assim, a gente fala que a ligação é do tipo alfa. Bem, a glicose, também chamada destrose, é a forma de monossacarídeo mais importante que nós temos. É a açúcar que corre em nossas veias, né? Quando a gente faz um exame de sangue, nós lemos a glicemia. Nós tiramos isso do amido, né? O amido que a gente come, que vem do milho, do arroz, do feijão, é digerido no sistema digestório até virar monossacarídeos e disacarídeos. A frutose e a levulose é o açúcar que vem das frutas. E a galactose, ela é um monômero derivado da quebra da lactose, que é o açúcar do leite. Então, isso aqui vem do leite, de qualquer natureza de animal. Os oligosacarídeos é quando você tem 2 monômeros, né, 2 moléculazinhas de monossacarídeos que unem uma com a outra. Nós temos 2 disacarídeos, 3 disacarídeos muito importantes. A sacarose, que é o açúcar da cana, a maltose, que vem lá dos cereais, e a lactose, que vem do leite. Como a gente representa aí, né? Sacarose, maltose. E aqui alguns deles, né? Alguns disacarídeos sendo montados. Aí a maltose, que tem glicose com glicose, né? Ela vem aí dos cereais, então todo cereal tem maltose. Vocês já devem ter visto isso escrito em embalagem de biscoito, né? Ou então na hora de produzir cerveja, quando tem malte, cerveja feita de malte. Então a maltose é um disacarídeo obtido das sementes de plantas cereais. Nós temos a sacarose, que é a união da glicose com a frutose, que vem do açúcar de cana e da beterraba, que eles usam na Europa para fazer açúcar. E nós temos a lactose, que é formada de glicose com galactose, que vem do leite. Né? Então aqui eu tenho representado alguns disacarídeos atrás. Quando eu tenho vários monossacarídeos, glicose com glicose, unidas de maneira bem grande, aí eu formo os polissacarídeos. Então, poli quer dizer vários. Então, se olhar aqui, ó, tem várias moléculas de glicose junto. Aqui nós estamos mostrando ainda os disacarídeos. Aqui, quando eu vou formar esses disacarídeos, eu vou hidrolisar eles, né, quebrar. Então, por exemplo, no amido a gente tem uma união de uma glicose dessa maneira aqui. Quando a gente hidrolisa com água, a gente separa isso. Então, isso acontece na digestão. Aqui também eu estou representando vários disacarídeos, né, onde acontece a ruptura da hidrólise. Hidrólise é a reação com a água, onde você está quebrando o disacarídeo lá no sistema digestório para absorver a glicose, né, para restaurar a glicemia no sangue do paciente. Aqui nós vamos falar dos polissacarídeos, são formados de monômeros de monossacarídeos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um amido, eu tenho glicogênio. O amido é formado nas plantas, é uma maneira de reservar energia, e o glicogênio é uma maneira de reservar nos nossos músculos e fígado. Aqui eu coloco alguns aí, ó. Glicogênio, que vem do fígado, que é formado por moléculas de glicose e armazena energia no fígado. Eu tenho o amido, que armazena nas plantas. Né? Eu tenho a celulose, que é um tipo de polímero ou polissacarídeo de ligações do tipo beta, que forma as cascas, né? As sementes, as plantas e os troncos. Né? E eu tenho a quitina, que é um polissacarídeo que está fazendo parte do esqueleto dos insetos. Nós temos outros aí distribuídos, né, na natureza. Então aqui, cada bolinha dessa representa um monossacarídeo. Tá? Então aqui é a maneira como o organismo armazena energia. Aí os monossacarídeos representados estão, por exemplo, no amido eu tenho glicose com glicose em ligação tipo alfa. E de vez em quando eu tenho essa ligação porção aqui tipo beta, que alguns autores chamam essa porção aqui que eu estou mostrando de amilopectina. Quando a gente faz uma goma de amido, aquela parte colenta é formada por esse composto aqui. Aí eu tenho, né, a celulose, que é formada de ligações de glicose do tipo beta.
E aqui eu tenho a quitina, que é o que dá a estrutura de carapaça nos insetos, mas também nos crustáceos, né? No camarão, na lagosta, e daí por diante. Aqui eu tenho a celulose, que é um carboidrato que faz parte da madeira, que nosso organismo não digere, mas que forma as fibras vegetais para fazer o intestino funcionar, e também uma matéria-prima para obtenção de papel. E eu tenho a pectina, que é um carboidrato polissacarídeo muito importante, porque ele forma, né, a casca das frutas, a estrutura das frutas cítricas, e isso, quando é ingerido, não é digerido e forma um bolo fecal, então isso ajuda a fazer o intestino funcionar corretamente. Um exemplo, eu estou mostrando nem as cascas de frutas, é daí que se tira, né? Eu acredito que você já deve ter visto doce de cidra feito com essas cascas dessa fruta aqui, que tem uma espessura bem intensa. Então, essa pectina é tirada dessas cascas aí. E aqui eu tenho, né, falando um pouco mais da pectina, das ligações que ele tem, dos compostos que formam ela. As pectinas, elas são importantes, principalmente para fazer peristalse, o peristaltismo intestinal, aumentar o movimento intestinal aí. Aqui nós estamos falando um pouco mais da pectina, do que ela é formada, né? Ela contém lá no duodeno os seus papéis, o que ela vai fazer. A amilase é uma enzima que digere o amido, depois digere, né, os carboidratos de cadeia maior. E o intestino delgado, ele tem outras enzimas, são chamadas de disacarídeos, que são enzimas que vão quebrar a maltose, que vão quebrar a lactose e daí por diante, né? Essas enzimas estão no intestino delgado, o mais fininho. Quando eu quebro a cadeia dos carboidratos, eu forneço disacarídeos. E depois esses disacarídeos são quebrados, né, e formados monossacarídeos. Então aqui a gente está mostrando na nossa digestão o que a gente come, né? Mas a maioria das vezes nós comemos muito amido e um pouco de